Muito bom dia. Então, hoje vamos falar a respeito dessa festa pagã que está aí de moda agora, vamos dizer assim, em nosso país, né? É um evento, uma festa mais comum nos Estados Unidos, na Europa, mas e hoje é dia da Reforma Protestante também, Marcinha. Depois a gente vai falar a respeito também. Maravilha, né? Glória a Deus. E o que acontece? Eu fico preocupada como mãe, eu escolhi esse tema, nós não estamos aqui para criticar aquelas mães que gostam e que curtem essa festa e que enviam seus filhos, mas eu como pastora cristã, eu tenho o dever de ensinar. E você vai fazer a escolha. Eu sei o que eu escolhi para minha vida. Eu sei o que eu escolhi para minha casa e para o meu filho. Então, as escolhas são colocadas diante de nós, assim como diz a palavra de Deus. Olha que bacana o que Deus fala em sua palavra em Deuteronômio 30:19. Abra lá, por favor. Deuteronômio 30:19. Olha que bacana. Olha só, diz assim: Hoje, a Bíblia, ela é um livro que você deve ler não como se Deus estivesse falando no passado, porque Deus é um Deus do presente, amém? Do agora. Ele é hoje, ontem e será eternamente. Então, ele está dizendo aqui: hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora, chame os céus e a terra como testemunha da escolha que fizeram. Escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Então, o que acontece é que Deus, a palavra de Deus, ela é muito clara para nós cristãos. O problema é que nós queremos viver de acordo com os nossos achismos, de acordo com os nossos preceitos, de acordo com o que a gente gosta, né? Porque aparentemente, se você for olhar, a festa de Halloween é uma festa legal, né? Com toda aquela decoração engraçada, com aquelas comidas, né, diferentes, que o pessoal arruma a mesa de maneira diferente, coloca ali uns fantasmas, coloca, enfim, fantasias. Então, aparentemente, é uma coisa legal. Mas a palavra de Deus também fala a respeito da aparência do mal, para nós fugirmos da aparência do mal. Então, ele diz: coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. O que acontece é que a festa de Halloween, ela é baseada, o tema principal dela é a morte. Ela é um culto aos mortos. E eu posso falar isso para vocês de maneira mais precisa, porque eu morei muitos anos nos Estados Unidos e morei no México também. Ali eles fazem a festa, eles cultuam de verdade, né? Então, o problema de nós cristãos, crentes, como você queira chamar, é que nós temos a mania, né? Nós temos o mau hábito de dizer que não tem nada a ver. Eu costumo dizer que o não tem nada a ver é a primeira porta para nós irmos para o inferno. Porque nós começamos a analisar as coisas desde a nossa ótica e não desde a ótica da palavra de Deus. Deus está dizendo aqui na sua palavra: escolha a vida. Eu coloco entre vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que os teus filhos vivam. Então, no dia de hoje, por exemplo, o meu filho, tá, gente? Eu repito para você que está entrando agora, não estamos aqui para criticar, não estamos aqui para condenar, nem apontar o dedo para ninguém, de maneira nenhuma.
mas eu preciso ensinar para você e você vai fazer a sua escolha dentro daquilo que você acredita, tá bom? A Raquel está colocando, ser cristão é o contrário do mundo, o Senhor Jesus já venceu a morte na cruz, então por que celebrar a morte? Exatamente. Se Jesus já venceu a morte, por que a gente vai celebrar a morte? Não é? Temos que celebrar a vida. E uma coisa que me chama a atenção na palavra de Deus também, concernente a tudo, é o seguinte. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:21. Olha que bacana. Hoje, ó, manejar a espada, hein? Tem que saber, hein? Você tem que saber manejar a sua espada, hein? Ó. Tem que saber manejar a espada. Então, 1 Tessalonicenses 5:21 diz assim, ó. Examinai tudo, retende o bem. Abstenha-vos de toda aparência do mal. Então, de repente, você fala assim, mas não é o mal exatamente, não é como é comemorado nos Estados Unidos, né? Não tem toda essa maldade. Primeiro, isso é o que você pensa, porque muitos são os sacrifícios, inclusive aqui no Brasil, feitos nessa data. É uma forma de maldade. Em muitos lugares que se cultuam essas entidades, esses espíritos, são feitos sacrifícios em prol desses espíritos na data de hoje. E a palavra de Deus está nos ensinando para a gente se abster da aparência do mal. Então, ainda que de repente no seu conceito, pelo fato de você gostar dessa festa, você que é cristão, eu estou falando com os cristãos, tá bom? Você que crê em Jesus Cristo. Porque é muito difícil nós falarmos a respeito de um tema tão polêmico com pessoas que não creem em Cristo. Porque se você, é o que eu sempre digo aqui nas minhas lives, se você diz crer em Cristo, você segue os caminhos de Cristo. E não há outra forma de crermos em Cristo ou seguir os ensinamentos de Cristo que não seja pela sua palavra. Amém? Que não seja pela sua palavra. Então, Cristo, ele é o nosso guia. A palavra de Deus, ela é o nosso guia. Se você diz crer em Cristo e quer seguir, ser seguidor de Cristo, você deve então seguir a sua palavra. Ainda que o Halloween seja uma coisa que você aprendeu de uma forma diferente, como uma brincadeira que não tem nada a ver, a Bíblia diz, examinai tudo. Ou seja, fica atento, examine. Será que convém o meu filho ir numa festa onde se dá o culto aos mortos? Porque, repito, o Halloween é culto aos mortos. Retende o que é bom. Afaste-se de toda aparência do mal. Você vê alguma aparência de bondade nessa festa? Você vê alguma aparência de bondade, de inocência nessa festa? Pois eu não vejo. Eu não vejo. Nós vemos pura retratação do mal, tanto nas fantasias, como nos alimentos, como nas festas em si e principalmente em lugares que cultuam os mortos. Muitos lugares que fazem culto aos mortos, eles têm a prática do sacrifício. E sacrifício de crianças, infelizmente. Isso existe, pessoal. Isso não é um conto, isso não é um exagero, isso é fato. E de repente não é o seu círculo de vida, o seu círculo de amizade, você desconhece isso, porque você não vive isso, mas esse é o meu dia a dia. Nós sabemos, nós conhecemos histórias de pessoas que praticavam e algumas que até praticam esses atos. Então, muito cuidado aonde você envia seu filho. Hoje, por exemplo, é um dia que eu não deixo meu filho ir para a escola. E eu faço de maneira leve. Você que é cristã, que é mãe cristã, você não pode fazer, sabe, de uma maneira... Porque a criança não entende. Poxa, todos os meus amigos vão estar lá, né? Meus amigos vão estar lá curtindo. Então, desde pequenininho, desde pequeno, eu falo pro Luiz Felipe, meu filho, essa festa é uma festa que cultua o mal. Você é um menino de Deus, você é um menino que tem a presença de Deus. Você é um menino bom. Então, por que você vai cultuar o que é mal? Isso eu inseri, por isso que a palavra de Deus diz, né?
ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ele estiver mais velho, não se apartará dele. Ou seja, se você consegue inserir no seu filho, desde pequeno, que não é uma festa própria de cristão, ele quando for maior, ele vai entender. Hoje, por exemplo, antigamente ele relutava um pouco, ele falava, poxa, mamãe, queria estar e tal. E teve um dia que eu até levei meu filho, quando ele era pequenininho, eu levei, né? E eu fui dar uma olhada e eu levei o meu filho. E aí ele falou, ai mãe, é tudo, ele pequenininho. E ele, ai mãe, é tudo de esqueleto, né? Tudo de morto, eu não gosto, porque depois eu sonho. Então, qual o propósito de você levar seu filho numa festa dessa? Qual o propósito, né? A palavra de Deus diz, é o que a Raquelzinha está falando aqui, olha que legal. Não permita que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, que dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantos, que seja médium ou espírito, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. É por causa delas, abominações, que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Olha só. Então, é disso que se trata. Quando nós falamos que somos cristãos, nós seguimos os preceitos de Cristo. Ai, é fanática. Ah, porque todo mundo faz. Então, porque todo mundo faz que o mundo está desse jeito. Você e eu, cristão, nós não somos todo mundo. Nós somos, de fato, a minoria. Nós, de fato, somos uma minoria que quer entrar no reino de Deus e que deseja agradar a Deus. Então, no dia de hoje, o que eu faço? Meu filho não vai para a escola. Como disse anteriormente, para você que está chegando, quando ele era pequenininho, até levei uma vez, porque a criança é curiosa, né? Então, é melhor você explicar para o seu filho, você como mãe e pai, do que ele conhecer pela boca de outros. É igual drogas, né? Muitas mães cristãs têm o tabu de falar de drogas, de sexo com seus filhos. Você tem que falar. Chega a certa idade, de acordo com a idade, de uma maneira saudável, você tem que explicar. Porque é melhor ele conhecer por você do que conhecer pelos amigos, pela boca de outros, que ele vai aprender errado. Amém? E então eu levei o meu filho, ele, ai mãe, tudo de morte. Falei, pois é, meu filho, nós cultuamos a vida. Eu e você, nós cultuamos a vida. Porque Jesus já morreu na cruz por nós para dar-nos vida e vida em abundância. Hoje, o meu filho não vai, mas eu faço de uma maneira leve. Eu faço uma pipoca com filme para ele aqui em casa. Ou a gente vai no parque. Eu até posso vestir uma fantasia nele, né? De super-herói, porque fica essa coisa do dia da fantasia na cabeça das crianças. Então você, de uma maneira sábia, fecha a sua filha de bailarina, fecha o seu filho de, não sei, a fantasia que ele tiver, né? Aqui em casa tem algumas. Aqui em casa tem de Homem-Aranha. Bom dia, minha querida Sônia. Bom dia. Aqui tem de Homem-Aranha, aqui tem de Capitão América, né? Veste, vai pro parque, vai jogar bola com ele, vai andar de bicicleta, vai tomar um sorvete, vai tomar um açaí, não é? Faça de maneira que não seja, que seja leve, para que ele entenda que é muito melhor ele celebrar a vida. Mostre um animal do campo, você que é daqui de Guaratinguetá e tem o privilégio, não é, de ter um sítio, estar perto dos animais, que eu amo. Mostre os animais, mostra o poder, a beleza da natureza para o seu filho, da vida e não da morte. Esse é o meu conselho para você. Olha que legal que diz em Filipenses 1:27, você que está com a Bíblia e maneja bem a palavra de Deus, você abre em Filipenses 1:27, mas se não, você escute somente aqui. Olha que bacana. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. Isso da parte de Deus.
Olha que bacana. Então, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Então, temos que exercer a nossa cidadania de maneira digna. Você, a gente não precisa imitar as pessoas desse mundo. Ai, pastora Bianca, você é muito radical, mas é assim. É assim, é a separação. Existe uma separação em muitos aspectos da vida evangélica. Isso não quer dizer que não vamos amar as pessoas que professem outra fé, que acreditam até nessas festas, muito pelo contrário, você não tem que criticar ninguém, você tem que amar essas pessoas. Eu estou falando aqui para aqueles que professam uma fé cristã e que se diz cristão. O que você tem exercido, a sua cidadania, você tem exercido a sua cidadania de forma genuína, a cidadania cristã? Você tem executado de maneira digna, como diz o apóstolo Paulo, para que assim, quer que eu vá e os veja, quer apenas que eu ouça ao seu respeito em minha ausência, fique sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito. Ele está dizendo assim, mesmo que eu não esteja presente, quando eu não estiver presente, eu quero escutar a respeito de vocês. Tá um pouco escura a tela, né, gente? Escureceu aí. Acho que melhorou. Billy não pode escutar um barulho que ele já tá. Billy, parou. E diz assim, então, recapitulando. Para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça o seu respeito em minha ausência, fique sabendo que vocês permaneceram firmes. Ou seja, o apóstolo Paulo estava falando assim, olha, mesmo que eu não esteja, eu quero que vocês exerçam a cidadania do cristão de maneira digna. Façam de maneira digna. Então, a questão aqui é essa. Você, nós temos exercido a nossa cidadania de maneira digna? Nós temos traçado a nossa vida no Evangelho de maneira digna? Ou nós temos a necessidade de nos apoiar em festas mundanas, né? Em festas que nada tem a ver com aquilo que acreditamos? Repito, você não está para apontar o dedo para ninguém, você não tem autoridade para... Se eu como pastora, eu não aponto o dedo para ninguém, eu ensino, a minha obrigação é ensinar. Agora, é como lemos agora em Deuteronômio, eu coloco diante de vocês, onde está, perdão, eu coloco diante de vocês bênçãos e maldições, vida e morte, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam, ou seja, eu estou ensinando. Cada um sabe o que é melhor para si, cada um sabe o que é melhor para sua casa, ou cada um faz as suas escolhas de acordo com aquilo que acredita e nós como cristãos devemos respeitar. Mas eu como pastora, eu tenho a obrigação de ensinar vocês. Hoje é um dia que o meu filho não vai para a escola, mas eu faço de maneira leve, de maneira que ele não sinta. Faz uma mesa bonita, ao invés de uma mesa de morte, né, uma mesa com símbolos satânicos, com símbolo de morte, faz uma mesa bonita, coloque flores, coloque animais na mesa, coloque os brinquedos do seu filho, por que não? Né? Faz um almoço, um café da tarde diferente, com cachorro quente, né? Eles fazem aquele cachorro quente com um molho saindo assim, né? Não sei se você já viu algumas decorações de Halloween, com molho saindo como se fosse sangue, né? Faz um cachorro quente bonito, coloca um bichinho de pelúcia do seu filho, um brinquedo do seu filho do lado, comemore em harmonia, coloque louvores de adoração ao Senhor e não aquelas músicas de morte que eles colocam em tempos de Halloween. Faça diferente, seja a diferença, seja a resposta para essa nação, seja a resposta para esse país, seja a resposta para esse mundo. É disso que se trata o Evangelho. Nós somos sim diferentes, nós fazemos a diferença, doa quem doer, custe o que custar, não importa. Nós temos que ser o perfume de Cristo exalado nesse mundo tenebroso. E é por isso que eu chamei e convoquei vocês para essa live. Pense bem, onde você leva os seus filhos, não tem nada a ver, tanta coisa que a gente diz que não tem nada a ver, e quando nós vemos, nós estamos num buraco tão profundo, não é mesmo? A porta do inferno para o cristão é o não tem nada a ver. Ah, essa roupa não tem nada a ver, é um pouco mais sensual, mas não tem nada a ver, né? Ah, esse livro que eu tô lendo, é de um
de uma outra fé, uma outra religião, mas não tem nada a ver, eu tô aprendendo também. Ah, isso aqui não tem nada a ver, sabe? Carnaval não tem nada a ver, Halloween não tem nada a ver, tá tudo bem, não tem nada a ver. Eu sei me comportar, eu sei separar as coisas. Nós caímos no engano de Satanás, é isso que Satanás quer. Nós temos que tomar muito cuidado e vivermos assim, como diz, examinai tudo, retende o que é bom e se afaste de toda aparência do mal. A palavra de Deus não fala da festa de Halloween especificamente, mas o que você entende disso? De toda a aparência do mal. Tudo aquilo que tem que aparência do mal, fuja, porque hoje, como diz a palavra também, não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, que está escrito em 2 Coríntios 11. Até as coisas que parecem boas, que têm aparência do bem, hoje em dia é uma mentira, e muitas vezes. Tem aparência de bondade, tem aparência do que é bom, tem aparência de parecer legal, tem aparência do bem. Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios 11, isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, como vamos discernir? Aqui, ó, à luz da Bíblia, à luz da palavra, pedindo ao Senhor discernimento de espírito, direção, sagacidade, expertise, não é? Discernimento. Peça a Deus discernimento para você não ser enganado por Ele, tá bom? Eu deixo aqui essa mensagem para vocês. Eu espero que tenha sido fonte de vida, de ensinamento para a sua vida. E não entre no mérito da questão com aqueles que acreditam e querem julgar a sua fé. Faça de maneira leve, Billy. Faça de maneira leve para o seu filho, cuide dos seus, cuide da sua casa e propague o bom perfume do Senhor aonde quer que você vá. Perfume do amor, o perfume da paz e principalmente exale vida através do seu bom testemunho. Amém? Um beijo, meus amados. Deus abençoe todos vocês. Escolham, pois, a vida. Deus coloca a vida e a morte diante de nós. Escolha a vida para você e seus filhos viverem em paz. Amém? Um grande beijo, meus amados. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e na fé sempre. Tenham todos um bom e abençoado dia. Tchau, tchau.